paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tia Carol. E hoje eu vim falar algumas coisas que você, professor da EBD, não pode fazer. Então fica aqui nesse vídeo comigo e vamos lá. Gente, não sei se tá dando não sei se dá de ouvir, mas a minha sogra tá cantando lá na casa dela e dá de ouvir daí. Então se vocês estiverem ouvindo um fundo musical e minha sogra cantando, viu? A primeira coisa que eu quero falar aqui é que o professor da EBD não pode deixar para estudar a lição em cima da hora. A escola bíblica dominical é no domingo pela manhã. Você deixa para estudar a lição no sábado à noite e se de repente você tiver um colapso de criatividade e não der tempo de você arrumar as coisas para sua aula, né, sem falar que todo mundo percebe quando você está perdido na sua lição, principalmente as crianças. E se depender das crianças, elas vão contar a história melhor do que você, que não estudou. Então não faça isso, gente. Não faça isso porque bagunça, bagunça tudo, ninguém aprende nada e acaba que todo mundo percebe que você está perdido, que você não estudou, que você não teve tempo para se preparar. Então não faça isso, tá bom? Segundo, planeje um roteiro ou um cronograma para a sua aula, gente. Não vá para a EBD sem um cronograma, não, senão você vai ficar perdidinho, parecendo uma baratinha. Te digo bem aqui porque isso já aconteceu comigo. Então, como seria esse cronograma, tia Carol? Vou receber as crianças na sala, vamos louvar, tirar um momento de louvor com as crianças, vamos iniciar a nossa aula com uma oração e após a oração nós vamos fazer o quê? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no texto base, né? Onde vai ser a nossa lição, vamos iniciar a nossa aula. Após a aula vai ter as perguntas sobre o que foi dado na aula. Depois eu posso estar fazendo a chamada, porque a gente sabe que sempre chega criança atrasada. Então, geralmente eu deixava para fazer a chamada depois, né? Então, é bom você ter um cronograma certinho de tudo que você vai fazer na aula para você não ficar perdido. Para na hora você ficar assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Meu Deus, ainda não deu a hora das crianças ir lá para dentro da igreja para dizer o título da lição. Então, vamos brincar. Vamos enrolar aqui até brincar. Então, não faça isso. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Viu? Planeje a sua aula direitinho. Tudo que vai acontecer na aula, viu? Porque é muito bom quando as coisas estão organizadas, gente. Muito bom mesmo. Terceiro, apenas ler a lição. Gente, eu fiz demais isso, assim que eu comecei, porque eu comecei sendo professora na EBD na minha adolescência, então eu não tinha nenhum pingo de experiência. Então, tudo que eu sei hoje é da minha experiência na sala de aula na EBD. Então, jamais vá dar uma aula apenas lendo ali a lição. Gente, eu não sei como que as crianças aguentavam essa aula, viu? Porque é muito chato. E tipo, para criança tem que ter toda uma metodologia, todo um jeito. A linguagem tem que ser diferente. E outra, gente, você tá lendo a lição e isso já mostra que você não se preparou, você não estudou. Você tá ali agarrado com a lição. Pois é, crianças. E José foi jogado no poço, isso mesmo. Continua aí, crianças. Não, gente, não faça esse tipo de aula, até porque vocês não estão dando aula para adulto. Adulto é que também tem essa mania, né? Vai dar aula lá e se apega aqui só na lição, né? Não tira o olho da lição para poder olhar para os alunos, poder falar um pouco olhando nos olhos dos alunos. Eles gostam disso, eles gostam de contato visual. Então, jamais dê uma aula dessa maneira, entendeu? Se prepare, ore a Deus, peça discernimento, criatividade, aprenda toda a história da lição, para que você não fique preso ali na lição. A lição, ela é como se fosse um roteiro, né? É como se fosse um guia ali de como você pode fazer, mas não necessariamente precisa você seguir aquele roteiro. Você pode fazer do seu jeito, da maneira que você vai entender que as crianças estão compreendendo a sua aula e estão aprendendo com a sua aula. Então, você que é professor, você vai saber como você vai fazer a sua aula.
Então, jamais se prenda na lição. Olhe para os seus alunos, mantenha contato com eles, tá bom? Quarto, jamais chegue atrasado. Gente, isso aconteceu comigo demais. Mas por que aconteceu isso? Porque eu deixava para estudar a lição no sábado à noite, né? E aí acabava que ficava tarde, dormia tarde e acordava tarde. Quando eu chegava na EBD, as crianças já estavam na sala de aula, ou seja, eu não participava do momento lá dentro da igreja, que sempre quando a gente chega na igreja tem um momento de oração, né? Tem os hinos da harpa, tem a leitura, e aí o nosso dirigente ou o nosso pastor encaminha as crianças, né? Os adultos, os adolescentes, as senhoras e os senhores para as suas classes. Então, muitas vezes eu chegava, as crianças já estavam na sala, e as crianças já eram falando: tia, a senhora chegou atrasada, tia, a sala tá suja, tia, a senhora não participou do momento lá dentro da igreja, tia, o que foi que aconteceu, tia, que a senhora chegou atrasada? Gente, eu ficava com a cara lá no chão, tava caçando um buraco assim pra enfiar a minha cara. Então, gente, tem os momentos que sim, vai acontecer casos de urgências, casos assim, sabe, que você não vai poder, né, entendeu? E aí você vai chegar atrasado, sim, mas se for como eu fazia antes, né, que chegava muito atrasada e as crianças sempre falavam, então não façam isso, gente, jamais. Isso não é exemplo de um professor da EBD. Então eu fui aprendendo, né, e fui chegando no horário. Ou seja, é bom você chegar no horário, coloca um alarmezinho ali para despertar você no horário certo, você chegar bem antes, até mesmo do momento lá dentro da igreja, para você poder ajeitar a sua sala. Se não tiver dado tempo de você na semana vir ajeitar a sala de aula, chegue com, por exemplo, a EBD vai ser às 8 horas, chega às 6h30, varre sua sala, ajeita os materiais, se for para decorar a sala, decore, e aí terminou ali, fecha a sala, vai para a igreja, né, para o primeiro momento com as crianças, aí vem junto com as crianças para a sala de aula e inicia a sua aula. Então, não chegue atrasado, porque as crianças percebem, os pais também, viu, gente? Isso não é exemplo de professor, não. Quinto, não faça tudo sozinho, peça ajuda à sua companheira. Geralmente na EBD, cada sala fica com 3 ou 2 professoras. No meu tempo, era assim. Quando era a minha vez de dar aula, era só eu que estava na sala. Quando era a vez da minha companheira, era só ela. Então isso é muito errado, porque a gente se sobrecarrega. Vai que é uma aula que você planejou, todo um cronograma, né, toda uma coisa assim diferente, vai ficar muito aperreado para você fazer aquilo sozinha, você vai precisar de ajuda. Então não se mate sozinha não, porque o certo é estar as 2 professoras na sala de aula, até porque tipo 10 crianças, 15 crianças, 20 crianças, só para uma professora cuidar, não tem como, gente. É muita coisa, tem tarefas, tem atividade, tem que observar as crianças, tem que ficar de olho, tem que acompanhar no banheiro, entendeu? Então, tudo isso requer, né, mais uma pessoa para ajudar. Então, não faça tudo sozinha. Muitas das vezes eu fazia sozinho e me aperreava, tá bom? Então, conversa com a companheira, olha, no dia que você for dar aula, eu vou lhe auxiliar, eu vou lhe ajudar. Do mesmo jeito vai ser no dia que eu for dar aula, você vai me ajudar, entendeu? Porque aí a gente divide as tarefas, fica tudo direitinho, a gente não fica atarefada, não fica apertada, entendeu? Então, tudo se resolve na base do diálogo, conversa lá com sua companheira, né? E vamos lá, não faça sozinho não, tá bom? Sexto é o que mais acontece, né? Ajude o departamento infantil, pois você não é só professor da EBD não, viu? Você faz parte de todo um departamento que cuida de todas as crianças no geral, não somente das crianças na EBD. Porque tem muitas tias e tios que são professores na EBD, mas quando o departamento infantil vai fazer um evento para as crianças, eles não querem participar, porque simplesmente eu só sou professor na sala de aula, não sou professor nos eventos das crianças. Então isso é totalmente errado. Isso aconteceu demais. A gente chegava o momento da gente planejar a EBF, a Escola Bíblica de Férias, e os professores da EBD não queriam participar, entendeu? Então a gente tinha que conversar, às vezes tinha que falar, repassar para o pastor poder conversar com a pessoa, porque a pessoa simplesmente só queria dar aula na EBD e não queria participar dos demais eventos. Isso está errado, gente. Quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com criança no geral. Não tem como você escapar, não tem como você só dar aula na EBD. Você tem que participar dos demais eventos. Então, você não é só professor da EBD,
você também faz parte do departamento infantil geral da sua congregação. Sétimo, não fique sem oração. Tenha uma vida de oração, se consagre, porque vai chegar um momento em que vai aparecer situações com as crianças na sala de aula, ou com os pais e as crianças. Então vocês têm que estar preparados para saber, né, responder com sabedoria, agir com sabedoria, entendeu? Não ser grosseiro, não ser grosseira, não ser ignorante, saber resolver a situação ali como uma pessoa pacífica, mansa, né, um cristão verdadeiro, né, que teme a Deus. Então estejam preparados, porque vai aparecer situações assim. Então tenha uma vida de oração, leia as escrituras, sempre dê um bom exemplo. Oitavo, participe dos treinamentos da escola bíblica dominical. Lá na minha congregação sempre tinham os treinamentos, tinham as reuniões, e muitas vezes os professores não participavam. E, gente, é interessante a gente participar desses treinamentos, porque nós somos professores e a gente sempre está em constante aprendizado. Um dia você é professor, no outro dia você é aluno. Então a gente sempre tem que estar aprendendo coisas novas para poder ensinar os nossos alunos. E como que a gente vai fazer isso? Participando dos treinamentos que os nossos coordenadores trazem para a gente. E muita gente não dá valor a isso, não participa dos treinamentos, não participa das reuniões, depois fica boiando aí. Ai, eu não fiquei sabendo disso. Ai, meu Deus, como que eu não, sabe? Fica perdido. Então, gente, aproveita esses treinamentos. Muitas das vezes esses treinamentos são gratuitos, não precisam, né, pagar uma taxa. Então, participe dos treinamentos para os professores. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante, seja sempre um bom exemplo, porque você está ali cercado de olhinhos lhe observando em tudo, nas suas atitudes, na sua fala, no seu modo de agir ali na sala de aula e depois da sala de aula, né? As crianças ficam lhe observando, então você pode ser uma fonte de inspiração na vida dessas crianças. Muitas crianças vão chegar para você e vão dizer assim: tia, eu quero ser igual a tia, desse jeito, da aula assim, entendeu? Então, seja a fonte de inspiração para os alunos de vocês, né? Então, muito cuidado, porque eles estão lhe observando em tudo, tá bom? Outra coisa muito importante que os professores fazem na sala de aula: prometeu, cumpra com a sua palavra. Gente, diversas vezes já vi professores prometendo dar bombons para os alunos, ou uma caixa de chocolate, ou algum prêmio, e nunca realizar, nunca cumprir com a sua palavra. E aí as crianças ficam... Gente, a gente prometeu uma coisa para as crianças, elas não esquecem, tá bom? Elas te cobram um ano inteiro, né? E aí elas ficam: tia, e minha caixa de bombom? Tia, o meu bombom? Tia, o meu prêmio? Então, todo lugar que você for, vai ter aquela vozinha lá do seu lado: tia, e meu bombom, tia? Você não prometeu? Então, se você prometeu algo para suas crianças, cumpram, mantenham a sua palavra, porque a palavra do crente é sim, sim e não, não. E a última coisa é: não tenha vergonha das suas crianças, porque onde você for, eles vão lhe gritar até no meio da rua: tia! Né? E aí tem tias que realmente ficam com vergonha, se escondem das crianças, fingem que são outras pessoas, não são nem tia das crianças. Então, gente, não façam isso com as nossas crianças. Eles têm amor por vocês, eles amam estar na presença de vocês. Então, valorizem isso, valorizem esse carinho, valorizem esse amor, né? Essa companhia deles. Então, onde quer que vocês forem, estiver na fila do banco, em qualquer lugar, eles vão lhe gritar. Tá bom? Então não tenha vergonha dos seus pequeninos.